O passo a passo para o uso capião perfeita. Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, sejam muito bem-vindas, queridas alunas. O primeiro passo é pegar no cartório de registro de imóveis a matrícula ou a transcrição, ou certidão do cartório de registro de imóveis de que não há nem matrícula nem transcrição. O segundo passo é analisar se as construções estão averbadas ou não na matrícula ou na transcrição. O terceiro passo, em se tratando de imóvel urbano, buscar no prédio da prefeitura onde mora o município se o imóvel possui cadastro. Se houver cadastro lá no prédio da prefeitura junto ao município, saber em nome de quem está e se há débitos fiscais e se as construções foram averbadas, bem como buscar, ainda perante a prefeitura, certidão que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiando. Agora, nesse terceiro passo, se o imóvel for rural, buscar informações no site do INCRA, se houve georreferenciamento, buscar o número do CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, e o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O passo número 4, havendo construções não averbadas no imóvel urbano, será necessária a contratação de um engenheiro ou arquiteto para, além de fazer a planta e o memorial descritivo do imóvel, regularizar as construções perante o município. Professor, o que é regularizar perante o município? É ter o alvará de construção tardio, pagamento de INSS da construção e expedição de habite-se. O quinto passo, definido que é realmente caso para uso capião, seja pela impossibilidade de se abrir o inventário, seja pela impossibilidade de lavrar uma escritura pública ou até mesmo ajuizar uma adjudicação compulsória, porque lembrando, nós só partimos para uso capião quando nada mais puder ser feito. O sexto passo, elaborar a planta e o memorial descritivo do imóvel, assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da anotação de responsabilidade técnica, RT, ou do registro de responsabilidade técnica, RTT, no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. Nesse momento, e que foi elaborada a planta e o memorial descritivo, se deve buscar as assinaturas dos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando, obviamente, se o imóvel usucapiando possui matrícula, bem como na matrícula dos imóveis vizinhos, confinantes. Professor, os imóveis vizinhos não têm matrícula, então você pega as assinaturas dos ocupantes a qualquer título. Lembrando que as assinaturas na planta e no memorial descritivo deverão conter o reconhecimento de firmas. Passo número 7. Buscar certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo, expedidas nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel. Aqui, essas certidões negativas, queridos alunos, queridas alunas, é buscada no site dos tribunais, por exemplo, www.tjms.jus.br, você busca as certidões. Essas certidões que comprovem inexistência de ações se opondo à posse mansa, pacífica e ininterrupta do cliente. Professor, essas certidões negativas, a gente busca em nome de quem? Primeiro pessoa, obviamente, que você tem que imprimir as certidões em nome do requerente, que é o seu cliente, e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. A outra certidão, ou em nome de quem? Uma segunda certidão, em nome do proprietário registral do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se tiver. Então, primeiro, você vai buscar em nome do seu cliente. Segundo, em nome do proprietário registral e respectivos cônjuges. E se você somar o tempo de posse do seu cliente com os antecessores possessórios,
E aí você vai ter que juntar essa certidão negativa de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. Então, sintetizando, as certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal obrigatórias, em nome do seu cliente, respectivo cônjuge, se houver, em nome do proprietário registral, respectivo cônjuge, se houver, e se você estiver somando a posse do seu cliente com pessoas anteriores, todas essas pessoas anteriores, você tem que juntar essa certidão negativa. Outra observação importante aqui é que todos os documentos serão apresentados no original, tá bom? Então essa observação é o passo número 8, juntar todos esses documentos no original. Passo número 9. Caso tenha ocorrido que algum confinante não tenha assinado a planta e o memorial descritivo, será necessário levar ao cartório de registro de imóveis uma cópia do requerimento para os que não assinaram, pois o cartório de registro de imóveis irá notificá-lo encaminhando esta cópia. E aqui nós quebramos também um tabu. Tem muito tabelião de notas que se nega a lavrar ato notarial de posse quando falta a assinatura de um dos vizinhos. Mas lembrando, a questão de assinatura será aferido lá no cartório de registro de imóveis. É lá que no cartório de registro de imóveis, que se for constatado que falta alguma assinatura, é o cartório de registro de imóveis que providenciará. Então, a falta de assinatura de confinante não impede a lavratura da ata notarial de posse. Combinado? Combinado. Passo número 10. E aqui também uma observação bem importante para vocês. Pode ser dispensada a planta e o memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício. O que ele quer dizer aqui? Apartamento ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Em outras palavras, se o imóvel que o cliente, você vai fazer usucapião, se esse imóvel do cliente já possui matrícula e você está fazendo a usucapião exatamente da área da matrícula, não precisa gastar dinheiro com planta e memorial descritivo. Passo número 11. O valor do imóvel declarado pelo requerente será o seu valor venal relativo ao último lançamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para imóvel urbano, obviamente, ou do Imposto Territorial Rural, ITR incidente, ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado. Então, queridos alunos, qual o valor, professor, que eu vou indicar aqui para essa usucapião? O valor venal. Você vai pegar o último carnê de IPTU do município para imóvel urbano e mostrar lá, olha, o município fala que o valor venal desse imóvel é X. E esse vai ser o valor aí do imóvel declarado por você. Passo número 12. Definir a opção pela via judicial ou pela extrajudicial. E aqui eu quero lembrar vocês uma situação peculiar. É possível você solicitar a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para você levar a usucapião para a via extrajudicial. Isso está expresso no artigo 2º, parágrafo 2º, do famoso provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça. E aqui, se você fizer isso, ou em outras palavras, migrar a usucapião do judicial para o extrajudicial, todas as provas utilizadas no processo judicial, nos casos de desistência ou suspensão, poderão ser utilizadas na via extrajudicial. Ou seja, uma forma de tirar do Poder Judiciário esses processos. Passo número 13. Na via extrajudicial, ir até o tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele para apresentar o requerimento da usucapião, a qual atenderá no que couber os requisitos da petição inicial. E aqui indicando a modalidade da usucapião, indicando a origem, as características da posse, se há edificação ou não, se há benfeitorias, o nome, estado civil de todos os possuidores anteriores, se você for somar, obviamente, o número da matrícula ou transcrição,
quando houver matrícula e transcrição, e o valor atribuído ao imóvel usucapiando. Qual é o valor? Via de regra, o valor venal. 14º passo, tendo a ata notarial atestando a posse, o requerimento, você vai fazer o requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será autuado pelo oficial do registro de imóveis do local do imóvel. 15º passo, se faltou alguma assinatura dos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título, e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento num prazo de 15 dias, considerando sua inércia como concordância. Queridos alunos, aqui sintetizando então esses 15 importantes passos e observações referentes ao usucapião extrajudicial. Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.